falar agora de replicação do DNA. Como que funciona isso? Mais pra frente a gente vai falar pra que funciona essa replicação do DNA. Mas como que funciona? O DNA ele se replica, ele se duplica. Cara, o que acontece? A gente tá vendo aqui em cima que o DNA ele é bicatenário, como a gente viu. Tem dois pauzinhos. Cada pauzinho ali, ó, tem uma listrinha no meio, tá vendo? Essa listinha no meio, a gente chama, as listinhas no meio ali são os nucleotídeos, mais especificamente as bases nitrogenadas. A gente pode ver que do lado eu tenho adenina, do lado eu tenho timina. Onde eu tenho guanina, eu tenho citosina. Então eu posso dizer que no DNA, a adenina ela só se liga com a timina, a citosina só se liga com guanina. Tá, mas como que ocorre a duplicação do DNA? É simples, galera. Lá no DNA, eu tenho uma enzima chamada de DNA helicase. A DNA helicase, essa enzima, ela chega cortando a bicatenária no meio, dividindo. Uma parte do DNA vai para um lado, outra parte vai para o outro. Depois dessa divisão, chega outra enzima, a chamada DNA polimerase. A DNA polimerase, ela vai botando bases nitrogenadas equivalentes. Ou seja, de um lado eu formo um DNA, do outro eu formo outro DNA. Eles são iguais, mas eu montei um DNA de um lado, um DNA do outro. Perceba também que nessa duplicação do DNA, eu tenho uma preservação da minha cadeia. O que é cadeia, cara? É esse pauzinho ali, ó. Perceba que eu dividi no meio, cheguei pro lado e botei outras bases nitrogenadas. Do outro dividi no meio, cheguei pro lado e botei outras bases nitrogenadas. Então houve a preservação de uma cadeia. Então por isso que eu digo que a replicação, a duplicação do DNA, ela é semi-conservativa. Por quê? Porque ela conservou um pauzinho, ela conservou uma base nitrogenada ali. Mas vamos falar agora especificamente da replicação do DNA. Como funciona? De início, eu tenho uma DNA helicase fazendo a quebra das pontes de hidrogênio, que são essas barrinhas aí no meio, entre uma base nitrogenada e outra. São as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, elas ligam, né, timina com adenina, ligam guanina com citosina, essas pontes de hidrogênio. Então, o que acontece é que a enzima DNA helicase, ela vem quebrando no meio essas pontes de hidrogênio. Quando ela quebra essas pontes de hidrogênio, forma tipo um Y, tá vendo? A gente chama esse Y de forquilha de replicação, beleza? Daí, quando ocorre a forquilha de replicação, eu tenho a chamada DNA primase, essa enzima chamada DNA primase. A enzima DNA primase, ela coloca os primeiros nucleotídeos ali para fazer equivalência. Esses primeiros nucleotídeos são chamados de primer. E nisso, a partir do primer, eu tenho que a enzima DNA polimerase, ela começa a trabalhar colocando outros nucleotídeos naquela cadeia, fazendo com que ela fique bicatenária de um lado e bicatenária de outro. Tá, Caio, mas como que ocorre a ligação entre nucleotídeos? Você falou que o DNA é feito por vários nucleotídeos. Esses nucleotídeos, qual tipo de ligação que existe entre eles? A ligação a gente chama de ligação fosfodiéster. Por que fosfodiéster? É porque essa ligação, ela liga o fósforo à minha pentose, beleza? Então eu tenho fósforo do grupo fosfato de um nucleotídeo que se liga à pentose do outro nucleotídeo, formando uma ligação fosfodiéster. Mas e aí, Caio? Em qual carbono que se liga? Cara, você tem que entender, a gente tem que saber que na pentose, o fósforo está sempre ligado no carbono 5, beleza? No carbono 5 da pentose. Quando ocorre a ligação entre nucleotídeos, o fósforo ele vai se ligar no carbono 3 da pentose. Então, eu tenho que o fósforo da minha pentose, eu tenho um nucleotídeo aí em cima. Esse nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, beleza? O grupo fosfato desse meu nucleotídeo está sempre ligado no carbono 5. Então eu sou um fósforo, eu tenho a minha ligação no carbono 5 do meu nucleotídeo. Se eu vou me ligar em outro nucleotídeo, eu me ligo no carbono 3 de outro nucleotídeo, entendeu?